Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo um momento de retomada dos concursos. Eu sou da área da saúde, mas eu pude perceber a dinâmica em todas as áreas, que agora a gente está tendo uma retomada dos concursos, né? Alguns editais sendo abertos. E aí gerou inquietude em muita gente. Muita gente veio conversar comigo no Instagram e alguns comentários por aqui também, perguntando e agora o que fazer, como agir diante da publicação do edital. Então eu achei super importante vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E aí, você também está ansioso por essa retomada? Vamos lá que eu vou te contar agora algumas dicas super importantes para esse momento. Então a gente tem que avaliar, gente, primeiro de tudo, o teu perfil de concurseiro. Você é um concurseiro que já vem estudando, já tem uma boa bagagem, você é daquele concurseiro que estuda pré-edital, que aí eu sempre digo que é a melhor coisa a se fazer, se a gente tem a oportunidade de começar a estudar antes que esse edital seja publicado, é a melhor coisa que a gente faz, porque a gente tem uma bagagem e aí quando o edital é publicado, que a prova já está próxima, a gente só vai complementar o nosso estudo. Mas a gente sabe que existem as pessoas que não têm essa possibilidade de se dedicar ao estudo tanto quanto queriam, por conta da correria do dia a dia, de trabalho, às vezes casa, filho, marido, ou rotina que tenha mesmo no dia a dia, que não consegue se organizar para manter essa disciplina do estudo. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se analisar. Qual é o seu perfil de concurseiro? Se você é do perfil que já vem estudando, já tem uma boa bagagem, a minha dica é: mantenha a sua rotina de estudo e intensifique a resolução de questões, principalmente da banca que vai fazer o teu concurso, se o teu edital já foi publicado, que aí é essa a intenção desse vídeo, né? Se você está nesse perfil, intensifica as suas resoluções de questões. Às vezes a gente no dia a dia, a gente vai muito estudar a lei, a legislação, as portarias e os protocolos pertinentes para aquela temática, e aí na ânsia do estudo, a gente não resolve tantas questões. Mas quando o edital é publicado, gente, é importante que se você vem nessa trajetória muito de estudo, você aprenda também a resolver questões no seu dia a dia. Por quê? Você vai pegar familiaridade com essa banca, você vai entender como é que ela aborda cada conteúdo e você vai poder analisar se todo aquele estudo que você vinha fazendo, se toda aquela tua trajetória de leitura, de resumos, vem sendo pertinente, porque quando a gente resolve questões, a gente consegue avaliar o nosso estudo. Eu sempre falo que resolução de questões é o nosso termômetro do aprendizado. Você consegue ter uma visão ampla do que você está bem e aí você precisa manter, ou do que você não está bem e aí você precisa parar, dar mais atenção para aquele assunto, revisar aquele conteúdo, talvez estudar com outra dinâmica, outro professor. Às vezes a gente está estudando com um professor e aí acha videoaula na internet e aí acha que entendeu, mas quando vai para as provas você vê que não conseguiu entender muito bem. Então mudar um pouquinho o professor para ver se a didática de outro te ajuda melhor. Tudo isso, quando a gente resolve questões no dia a dia, a gente vai conseguir perceber. Você vai conseguir se analisar o teu desempenho, analisar as disciplinas que você está com mais afinidade, as disciplinas que você está com mais dificuldade, e aí é sempre importante fazer essa análise crítica no seu dia a dia. Agora, se você é o outro perfil de concurseiro que não estava conseguindo estudar por questões pessoais, e aí cada um tem a sua, mas você é o perfil que vai precisar estudar agora que o edital foi publicado, a minha orientação é: faça um método simulado. Gisele, como é que funciona esse método simulado? Para quem não conhece, o método simulado ele é baseado em: você vai pegar provas anteriores dessa banca que vai fazer o teu concurso, primeiramente dela. Quando se esgotarem as possibilidades da prova da banca para o seu cargo, você pode pegar de outras, mas começa por ela. E aí você vai fazer um estudo direcionado àquele conteúdo que foi abordado nas questões. Por exemplo, eu sou enfermeira e aí eu vou fazer o concurso de uma banca, por exemplo, da banca CESP.
Então eu vou procurar as provas anteriores para o cargo de enfermeiro da banca CESP e vou começar a resolvê-las. Eu pego uma prova no dia e resolvo ela toda, independente de estudo prévio. E aí, quando eu terminar de responder essa prova, que eu for corrigir com o meu gabarito, eu vou conseguir identificar daqueles assuntos que foram abordados, quais o que eu estou bem. Porque quando a gente acerta a questão, e aí você acerta sem sombra de dúvida, você sabe que você está bem naquele conteúdo, então a gente vai, tá tranquilo. Mas se você resolveu, mas foi num chute, então você já tem que atentar, colocar uma observação naquela prova, que você resolveu por um chute e que você precisa estudar aquele conteúdo. E as que você errou, você também vai precisar estudar aquele conteúdo. Então, você resolve a prova e ao final, quando você estiver corrigindo, você faz um mapeamento das questões. Dessas questões, quantas eu errei, quantas eu acertei. Das que eu errei, quais foram os conteúdos? E aí você organiza aquele conteúdo, faz um cronogramazinho seu, para que você estude aquele conteúdo que você não está legal, que você percebeu na resolução das provas. Gisele, eu vou estudar todo o conteúdo? Não. Você vai fazer um estudo direcionado, porque quando a gente está na iminência da prova, com o edital publicado, geralmente a gente tem 2 ou 3 meses até a data da prova. Então não dá pra gente fazer aquele estudo extenso do conteúdo, verificando todos os detalhes. Você vai fazer um estudo direcionado. Por exemplo, foi um assunto X, um tema X da minha prova. Então eu vou pegar aquele assunto específico para estudar e aí o contexto dele como um todo, você vai ver que à medida que você for resolvendo outras provas, aquele assunto pode ser abordado de uma forma diferente e aí você vai complementando o teu estudo, tá certo? Então assim, o estudo, o método simulado, ele é focado na resolução de questões e análise do conteúdo baseado nas tuas dificuldades da resolução dessas questões. Eu acredito que seja o melhor método para quem não vinha estudando e está com o edital publicado, iniciar os estudos e estar preparado. Porque como eu falei no perfil anterior, você vai entender a dinâmica dessa banca, você vai entender como ela aborda todo o conteúdo, porque se você não vinha estudando e você for querer estudar todo o assunto, detalhe por detalhe, da forma que vem explicado no edital, a gente termina não tendo tempo suficiente. Então faz esse método simulado, estuda focado nas questões, direcionado nas questões, porque você vai entender o que é que a banca geralmente cobra, qual o tema que ela sempre cobra, porque de tudo aquilo que tem no edital sempre tem pontos que em todas as provas vão surgir. Então você tem que aprofundar mais o seu estudo nesses. Aqueles temas que são variáveis, que em uma prova teve, depois passaram 3, 4 concursos sem ter e depois aborda de novo, você vai ter a visualização dele e o estudo dele de acordo com a resolução das suas questões, mas você não precisa estar totalmente focado em estudar todo aquele conteúdo na íntegra, porque ele nem é tão recorrente. Então, assim, tenta fazer um estudo direcionado, tenta iniciar um método simulado se você é um estudante, um concurseiro que não tem essa bagagem, essa base boa, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto que vocês precisam esclarecer, coloca aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. E sempre venho conversar com vocês e se necessário for, eu faço até outro vídeo esclarecendo essa dúvida. Qualquer coisa também, tem o meu Instagram, que vocês podem acessar, que a gente consegue conversar também. Eu dou várias dicas de conteúdos e sempre estou atenta para estar respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Boa sorte a todos, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!